E o texto então prossegue, depois de resumir a criação, ele apresenta o cenário inicial da criação. E aqui então, nós temos dados interessantes. O texto diz: a terra, porém, era sem forma e vazia. Essa expressão, sem forma e vazia, sugere a ideia de caos. E se os irmãos continuarem lendo, verão outros elementos aqui. Trevas. Trevas assustam. As trevas assustam. Escuridão. Sem forma e vazia dá uma ideia de desolação, de algo inabitado e inabitável. É uma endíades. Eu já ensinei para os irmãos o que é uma endíades. Não vou ensinar de novo. Ouçam os sermões anteriores que tem lá o que é. Mas há uma endíades aqui, para retratar a ideia de desolação, de caos, de destruição, de devastação. Tohu vabohu é a expressão em hebraico. Tohu vabohu é um cenário caótico, de destruição, de desolação. E além disso, há trevas. E é mencionado um abismo escuro. Não há nada de bonito nisso aqui. A desolação, o caos, as trevas, o abismo, e o texto fala sobre águas. As águas primevas. É um cenário feio. É um cenário caótico. É um cenário que evoca a ideia de juízo, de castigo. Se os irmãos olharem, não temos tempo agora, o texto de Jeremias 4, 23, os irmãos vão encontrar a mesma expressão, sem forma e vazia, descrevendo a visão de Jeremias acerca da destruição de Judá. Os babilônios viriam e destruiriam Judá e suas cidades, e Jerusalém e tudo mais. E ele diz: e a terra, eu vi a terra sem forma e vazia. Caos completo. O juízo de Deus. Os irmãos veem expressões semelhantes em Isaías 45, 18. A desolação, o caos. Deus não criando a terra para ser um caos, uma desolação completa. Por causa disso, por causa desse cenário que é pintado no versículo 2, muitos teólogos dizem que há uma brecha, ou um intervalo, seria a melhor forma de traduzir a expressão que é usada pelos teólogos de língua inglesa, que falam que há um intervalo, uma gap entre o versículo 1 e o versículo 2. Eles dizem o seguinte, que Deus criou os céus e a terra no versículo 2, dizem, a terra se tornou. Eles traduzem o verbo hebraico hayá, verbo ser, como tornar-se. A terra se tornou um caos. E aí então os teólogos que ensinam isso, são teólogos ortodoxos, normais, dizem o que fez a terra se tornar um caos? O que fez surgir as trevas, o abismo, as águas assustadoras, ferozes, ali naquele oceano primevo, horrível, no meio da escuridão, do abismo e do caos? Então eles dizem, olha, nós vamos entrar no campo da teologia especulativa agora. Nós vemos que no capítulo 3 aparece a figura de Satanás, mas o texto não diz quando foi que Satanás caiu. Então é possível que haja um intervalo entre o versículo 1 e o versículo 2, e Satanás caiu em algum ponto entre o versículo 1 e o versículo 2, e então, por causa do pecado dele, a terra se tornou devastada. Então, a leitura seria assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, tudo bonitinho. Aí vem o intervalo. Aí o diabo caiu, se rebelou e caiu. E por causa disso então, a terra se tornou uma grande desolação. Essa teoria é muito comum, a teoria do intervalo. Mas ela não tem lá muito crédito, até porque o verbo usado aqui e a expressão porém, que aparece no versículo 2, dá a ideia de continuidade na narrativa, e o verbo ser, que aparece aqui, dificilmente pode ser traduzido como tornou-se.
Daí a dificuldade com a teoria da brecha. Na realidade, tudo indica que o que acontece é que Gênesis 2 mostra o início da obra. É como se Deus fosse construir uma casa chamada universo. Aqui nós temos no versículo 2 o material. Já foram num canteiro de obras, né? Carlos Guandalini, que mexe com essas coisas. Outros irmãos aqui que já mexeram com construção, eu já me cansei de mexer com construção. Já foram num canteiro de obras. O que você vê num canteiro de obras? Tudo sem forma e vazio. Trevas sobre a face do abismo. E as águas primevas jorrando por ali. Nos barris imundos. É o que você vê. É um caos total. Mas o que acontece com o tempo? Havendo todo aquele material ali, sem forma e vazio, aquela devastação total, você chega a um caos completo. Quem faz reforma dentro de casa sabe o que é isso. É uma devastação completa, passamos por isso aqui na igreja. Mas depois, o que acontece? Deus vai colocando ordem nas coisas. No caso, os construtores vão colocando ordem nas coisas. E vão dando forma a toda aquela matéria, todo aquele material que chegou. É o que nós temos aqui. A terra era sem forma e vazia. Deus criou toda a matéria, mas ela era disforme. E então Deus começa a atuar nela.